Boa noite, TBC, a paz do Senhor, pode se assentar. Nós vamos retornar com uma prática, né, que nós tínhamos aqui e dando oportunidade aos irmãos para trazer uma reflexão, né, fazer uma saudação. É um tempo para a gente conhecer um pouco mais dos irmãos, né, que têm recebido de Deus a graça, né, de ministrar a palavra. E nesta noite, né, para fazer esta primeira participação, eu quero convidar aqui o nosso irmão Alan, aplaudindo ao Senhor Jesus. Vamos receber o servo do Senhor, que vai compartilhar a palavra com a igreja, amém? Paz, boa noite. Boa noite, TBC, em nome de Jesus. Temos crente aí? Glória a Deus. E eu começo aqui fazendo uma pergunta para vocês, nessa oportunidade que estou tendo. Eu agradeço aqui o pastor, a liderança da igreja, né? Fico muito grato com isso. E a gente fica muito contente com isso. Que quando Deus quer nos usar, Ele começa a nos cobrar, né? E eu vim de uma outra igreja, né? Estou aqui aproximadamente 1 ano, né? Até peço perdão aí pela a emoção, a gente fica um pouco meio emocionado, né? Estamos aqui há 1 ano na igreja, e uma igreja de pessoas bonitas, maravilhosas, principalmente as mulheres, muito bonitas, só não mais que a minha, né? A minha cara é metade. Amém, meus amados? E aí faço uma pergunta para vocês, e um segundinho para refletir. Que tipo de benção, que benção nós viemos buscar na igreja? Qual a benção que nós viemos buscar na igreja? Nós temos uma busca, nós viemos na igreja para buscar a benção. Que benção? Reflita um pouquinho e pense. Alguém veio buscar uma benção? Quem veio buscar a benção na igreja? Não tenha vergonha, você não pode ter vergonha de falar diante de Deus. Veio buscar uma benção, isso. Pensou direitinho? Refletiu? Tem certeza que veio buscar uma benção? Então vamos lá, no livro de Mateus. Livro de Mateus, eu tive meditando isso, no qual gosto muito. E antes disso, pergunto para os irmãos, como tem sido a vida de vocês com Deus? Como tem sido a convivência com dos irmãos com Deus? Como tem buscado a Deus? Vocês têm buscado realmente a Deus de verdade? Porque aqui eu pedi para que alguém levantasse a mão, de quem vem buscar a sua bênção, todo mundo levantou a mão. Não está errado disso. Mas de onde que vem a bênção? De onde que vem a bênção? E a gente é tão limitado referente à palavra de Deus, que às vezes a gente fala, eu vou buscar a igreja, eu vou buscar a minha bênção, seja ela na área financeira, seja na área espiritual, seja na área conjugal. O foco é a bênção. Mas de onde que vem a bênção? Não é do abençoador? E às vezes a gente é muito limitado sobre isso. E eu meditando na palavra de Deus em Mateus 6:33, Mateus 6:33. O que Deus diz? Eu sou muito bíblico, irmão. Eu não gosto muito de fazer aqui a habilidade que os irmãos têm, aquela leitura, tal, isso, aquilo, outro. Eu procuro viver muito a Bíblia, meditar a Bíblia, sabe? Eu gosto muito. É um livro que eu adoro, viu? Eu amo esse livro. Porque ele é muito rico para conosco. Todas as informações que a gente busca, aqui tem a resposta. Em todos os sentidos. Se você meditar, se você buscar, você tem a resposta. E olha o que diz aí em Mateus 6:33. Mateus 6:33. Deixa eu ver se eu não errei aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Não é isso?
que está escrito. Buscai o Rei de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que vos serão acrescentadas. Ou seja, todas as outras coisas, as bênçãos que nós sai focado, eu vou buscar a minha bênção. Eu preciso de uma cura. Eu preciso de uma restauração na minha vida financeira, espiritual, conjugal. Poxa, eu estou descontrolado. Eu busco a Deus. Quanto tempo eu estou na igreja? Vou na igreja, a minha vida não muda, sabe? Eu estou há anos na igreja e continuo a mesmice, não há mudança. Por quê? Porque nós focamos na bênção e não no abençoador. Se nós focarmos no abençoador, pode ter certeza, a palavra de Deus, ele diz aqui, as demais coisas ele nos concederá. Pode ter certeza, meu irmão. E às vezes eu meditando na palavra de Deus, em alguns momentos, ali no livro de Malaquias, no primeiro parágrafo, onde Deus diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aonde ele fala, trazei todos os dízimos. E se nós colocarmos o dízimo no nosso tempo para com Deus, quanto tempo nós teríamos que estar diante de Deus no dia? O dia tem 24 horas, não é isso? Então, se nós tirarmos 10% de 24 horas, nós teríamos que estar ligado com Deus 2 horas e 40. Será que nós faremos isso? Será que nós buscamos dessa forma? Porque Deus, ele responde. Ele responde àquele que busca. E se nós buscarmos, pode ter certeza, ele dá a resposta. Pode ter certeza, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele tem o poder e a autoridade para te conceder a bênção. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é verdadeira. Só tem algo na Bíblia que Deus relata, que é impossível que Deus faça. Você sabe o que é? Alguém sabe? Quem sabe? Ó, tá ligado? Não que os outros não estejam. A Bíblia, se eu não me engano, eu não vou ler aqui, mas é bom que você anote aí. Acho que é em Hebreus, ou é Romanos 6,18. Que há algo que é impossível que Deus faça. Mas, meu irmão, tem alguma coisa que é impossível que Deus faça? Pois é, tem. A Bíblia relata isso. Aí você analisa, fique pensando, o que pode ser? Existe o pai da mentira e existe o pai da verdade. Ou seja, captou alguma coisa? Consegue captar? A Bíblia relata que a única coisa que Deus é impossível que ele faça é mentir. Pois é. E nós vemos nesses últimos tempos de pandemia, de política, de Copa, e até mesmo no meio dos irmãos, muitas mentiras. E aí você analisa, será que está com Deus essa pessoa? Não tem como. É uma coisa que é abominável ao Senhor. E o povo, e os crentes, a maioria, você vê que não mede esforço para agir dessa forma, né? A irmã relata que muitas vezes da igreja, tem crente aí, não basta a gente ser só crente, a gente tem que ser servo. Olha a palavra, servo, você vai servir. O pastor me deu aqui 10 minutos, eu acho que já estourei esse tempo, né? Ok, então, eu tenho muito prazer de falar da palavra de Deus, como diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, como que nós temos buscar a Deus. Mas como que nós temos que buscar a Deus? E ele relata que nós temos que buscar a Ele dia e noite. Como buscar a Deus dia e noite? Aí eu pergunto para você, uma pergunta simples. Quantas vezes nós nos alimentamos fisicamente no dia? Quantas vezes?
aproximadamente 5 vezes, ou mais. E quando acordamos pela noite, a primeira coisa que iremos é na geladeira. Opa, nós vamos abastecer aqui o nosso físico. Às vezes estão com sede e tal, isso, aquilo, outro. E quantas vezes nós alimentamos espiritualmente? Quantas vezes? Imagine você, se nós nos alimentarmos espiritualmente da forma que nos alimentamos fisicamente, nós seremos invencíveis, porque nós estamos diante da palavra de Deus. E o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele tem todas as respostas aqui na palavra. Eu costumo meditar, às vezes, quando levanto 1h da manhã, acordo assim do nada, eu já vou para a Bíblia. Perdi o sono, opa, Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo. E ali eu tiro 15, 20 minutos de oração, até que o sono volta, e eu volto para dormir, durmo igual um passarinho, que nem diz o ditado aí, eu durmo igual um passarinho. Então, a gente temos que estar muito atento com o que nós queremos de Deus. Irmão, se liga, não venha na igreja só buscar a tua bênção, que às vezes a bênção ela vem e ela sai. Mas se você vir buscar o abençoador, pode ter certeza, ela é permanente. Ela continua contigo. Deus continua te abençoando. Deus continua te fortalecendo, porque essa é a vontade de Deus para aquele que o busca e busca de verdade. Amém, meus amados? Meus amados, essa pequena palavra que o pastor me deu a oportunidade de estar falando contigo aqui, eu fico muito grato por essa oportunidade. E Deus pode nos usar, pode usar você da mesma forma que eu estou tendo a oportunidade. Você aí que está no banco tem também, você é capaz disso. Amém, meus amados? Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus.